Animais com chifres não são uma novidade para ninguém, seja para se defender ou para brigar por território. Os animais com galhada sempre usam essa arma de forma inteligente e também nos impressionam com a beleza que os chifres podem ter em alguns casos. Você sabia que alguns animais podem ter chifres com praticamente a mesma altura que eles? E que alguns deles até quebraram recordes por causa disso? Pois são esses casos incríveis que vamos ver no vídeo de hoje. 10 animais com os maiores chifres do mundo. Número 10. Rinoceronte. Ok, todo mundo conhece esse enorme mamífero das savanas africanas. Esse grande mamífero africano costuma pesar um pouco mais de 2 toneladas. E uma das espécies mais conhecidas é o rinoceronte branco, que tem no nariz 2 chifres que são maiores do que muita gente pensa. O menor medindo 55 centímetros e o maior podendo chegar até 1 metro de comprimento. Infelizmente, os chifres dos rinocerontes são o produto ilegal mais caro do mundo, valendo mais do que ouro, e por isso esse animal sofre com a caça desenfreada para a retirada de seus chifres. Número 9. Rasputin. Rasputin não é o nome da espécie. Na verdade, esse é o nome do bode que até apareceu no livro dos recordes em 2017 por ter a maior propagação de chifres, com mais de 1,3 metros de uma ponta a outra. Ele é uma das espécies domesticadas de bode, o alisé de pescoço preto, de nome científico Capra hircus, que não costuma ter chifres tão grandes e por isso Rasputin impressionou o mundo com o tamanho de sua galhada, mas o seu dono garante que ele é muito carinhoso e nunca feriu ninguém com seus chifres. Número 8. Óryx de cimitarra. Esse mamífero tem 2 chifres finos curvados para trás que podem medir até 1,2 metros, o que é quase a sua própria altura, e é a única espécie de antílope com os chifres curvos que aparecem em ambos os sexos. Infelizmente, essa espécie está quase extinta da natureza por conta da caça e da perda de seu habitat, e agora só existem pequenas áreas de conservação sob a proteção de criadores, mas é claro que antes costumavam viver em zonas áridas e pastos semidesertos no norte da África. Número 7. Eland gigante. O eland gigante é a maior espécie de antílope, podendo ter até 2,9 metros de comprimento e 1,8 metros de altura. Ele é encontrado na floresta aberta da savana e impressiona por conta de seus chifres espiralados. Porém, o eland gigante raramente usa seus cornos como arma, já que é bem tímido e prefere fugir do perigo do que enfrentar situações inseguras. E por isso, esse antílope é muito bom em correr, podendo atingir uma velocidade de até 70 km por hora. Por conta disso, eles são difíceis de filmar, pois não costumam ficar perto das câmeras por muito tempo e com certeza vão fugir assim que perceberem as pessoas ao redor. Número 6. Ibex. Essa cabra selvagem vive em várias regiões montanhosas no hemisfério norte, apesar de poder se adaptar razoavelmente bem em vários ambientes. A espécie não é tão conhecida pela maioria das pessoas, mas a cabra Ibex tem algumas características marcantes, como ser bem robusta e com o pelo quase todo branco na maioria das vezes. Mas é claro que outra característica chama muito mais atenção: a galhada curvada dos machos, que pode chegar até 1,2 metros. Infelizmente, a destruição de seu habitat natural faz com que essa espécie esteja ameaçada de extinção. Número 5. Ancôlio atuzzi. Essa é uma das espécies de vaca mais antiga do mundo, com os primeiros registros de cerca de 6.000 anos atrás. Seus chifres em formato cônico são impressionantes, podendo chegar a 2,4 metros de uma ponta a outra. O Ancôlio atuzzi tem origem africana e, apesar do tamanho dos chifres, essa espécie é apenas de porte médio, com as fêmeas pesando entre 430 a 540 quilos e os machos pesando entre 540 a 730 quilos. Tradicionalmente, o Ancôlio atuzzi era um gado sagrado que servia principalmente para fornecer leite aos seus donos. Número 4. Baral. Também chamado de carneiro azul, essa é uma espécie de mamífero que se assemelha muito com as ovelhas, mas as análises genéticas mostraram que esse animal na verdade é muito mais ligado às cabras e com certeza também não é azul, já que podemos ver que ela apresenta a coloração marrom clara. Os machos têm uma galhada bonita e um pouco cônica, inclinada para trás, que mede pelo menos 50 centímetros de comprimento. O carneiro azul está sendo cada vez mais afetado pela caça, embora ele ainda seja abundante em algumas regiões.
Número 3. Antílope negro. Esse pequeno antílope nativo das planícies indianas também costuma ser chamado de cervicapra. E acredite, algo nele chama mais atenção do que seus pelos pretos e brilhantes, pelo menos no caso dos machos. Sim, estamos falando dos chifres impressionantes que esse mamífero tem, torcido em espirais em formato de V, com cerca de 60 centímetros de comprimento, mas podendo chegar a mais de 70 centímetros em alguns casos. Essa galhada parece ainda mais impressionante quando temos noção de que os machos da espécie costumam ter entre 70 e 80 centímetros de altura, o que significa que os chifres são quase do tamanho deles. Meu amigo, deve ser muito difícil para um animal de 40 quilos carregar cornos desse tamanho na cabeça, mas o antílope negro faz isso com muita elegância. Número 2. Vaca com 3 chifres. Essa vaca com 3 chifres enormes supostamente foi filmada em Uganda e dividiu opiniões na internet. Seria verdade ou não? Esse tipo de coisa é impossível? Alguns sites de checagem de informações foram atrás dessa história e, por incrível que pareça, esse animal é real. Essa vaca é da espécie Ankole, que até já mostramos aqui nesse vídeo e falamos que é realmente famosa por ter cornos grandes. Meu amigo, mas 3 parece demais. Essa vaca se tornou viral em 2019 sem que ninguém soubesse de onde veio a gravação original, mas não existe nenhuma mentira nesse vídeo, pois se trata de uma genuína vaca Ankole, o que foi rastreado e confirmado pela NTV Uganda no começo desse ano, e um novo vídeo foi gravado para provar que essa vaca incrível existe de verdade. Não é comum que espécimes assim apareçam, mas com certeza elas não são uma montagem. Número 1. Texas Longhorn. Por fim, vamos falar sobre a imagem da miniatura. Muita gente também deve ter pensado que é uma foto com montagem para exagerar o tamanho original desses chifres, mas na verdade esse animal é assim mesmo. Estamos falando do gado de chifres longos do Texas, uma espécie conhecida por ter cornos que podem chegar até 2,5 metros de comprimento de uma ponta a outra, e é descendente do primeiro gado introduzido na América, trazido pelos colonos espanhóis. Essa espécie é muito gentil, bonita e inteligente, e por isso tem sido muito usada para desfiles e treinamentos diversos, mas justamente por não ser tão valorizada para a pecuária, essa raça enfrentou alguns problemas para manter seu estado de conservação estável no século passado, mas hoje é considerado uma linha de elite e a cabeça de gado costuma ser vendida por pelo menos $40 mil em leilões. Chegamos ao final do vídeo, mas eu gostaria de fazer uma pergunta muito interessante. Você conhece algum animal por aí que tem um chifre bem grande e muito impressionante e que talvez seja até mansinho? Conte nos comentários e até o próximo vídeo.